Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Deia e hoje eu vou falar sobre o livro Pachinko, da Min Jin Lee. Esse livro eu demorei para ler porque eu aproveitei uma oferta comprando em e-book em inglês. Eu paguei em torno de R$ 5 aproximadamente, então já aproveitei a oferta e aproveitei também a possibilidade de treinar um pouco o meu inglês, pelo menos a leitura. E como não é lá grandes coisas o meu inglês, então eu demorei razoavelmente para ler este livro, mas consegui terminar. Enfim, aqui neste livro a gente vai conhecer a história de 4 gerações de uma família coreana. Essa história vai iniciar em 1910 com a Yang Jin e o Rony. A Yang Jin, ela é de uma família coreana, mora com as suas irmãs e seu pai e estão passando muita necessidade porque é um período em que o Japão invadiu a Coreia. A Coreia era uma só, não era dividida ainda em Coreia do Norte e do Sul. E o pai da Yang Jin consegue um casamento para ela. Este casamento será com o Rony. O Rony é de uma família coreana também, que não é uma família necessariamente abastada, mas eles têm alimento em casa, né? Então, para eles não falta comida. Então, este casamento é, na verdade, um arranjo para minimizar a fome, né, de uma família, na verdade, da Yang Jin. E eles realmente se casam. Na verdade, a família do Rony não tinha a menor esperança em ver o seu filho casado, o Rony, porque ele é um rapaz que ele tem deficiências. Ele tem uma deficiência nos pés, que o impede de correr, por exemplo, e ele tem também lábios leporinos. Então, ele não é alguém que chame a atenção das moças, né? Então, os seus pais nunca tinham imaginado que ele pudesse se casar um dia. Mas essa possibilidade de casamento para o Rony traz para os pais dele a esperança de serem avós, né? Então, eles concordam com o casamento. Então, o Rony se casa com a Yang Jin. E por mais que tenha sido um casamento arranjado com o objetivo de minimizar a fome para Yang Jin, o Rony, ele é um excelente marido para ela. Ele é muito bom para ela e compreensivo também. Ela se sente muito mal quando ela tem alguns abortos, então ela sente que ela não tem a capacidade nem de dar um filho ao seu marido, né? Um neto ao seu sogro e sua sogra, mas todos eles são muito compreensivos com ela, tratam ela muito bem. E pelo que a gente vê aqui, outras mulheres numa situação dessa eram maltratadas pelos sogros, pelas sogras, né? Inclusive privadas de alguns alimentos, e não é o que acontece com ela. Então ela é muito bem tratada, ela tem um bom casamento com o Rony. E eles acabam tendo uma filhinha, a Sunja, e o Rony é um excelente pai para ela também. Mais para frente, os avós da criança vão falecer, os pais do Rony. O Rony também acaba falecendo por conta de tuberculose e a Yang Jin se vê sozinha criando a filha, mas ela administra uma pensão e consegue criar a filha muito bem. Mas por volta dos 15, 16 anos, a Sunja conhece um rapaz, um homem já, né? E eles se tornam amigos porque o Hansu, que é o rapaz que ela conhece, ele a protege de uns garotos que querem se aproveitar dela. Então eles se tornam amigos e mais para frente eles vão se relacionar e ela acaba engravidando. Quando ela conta para ele que está grávida, ela tem a esperança de que eles se casem, né? Ela está apaixonada por ele também está apaixonado por ela, mas ele acaba confessando para ela que ele já é casado no Japão e é pai de 3 filhas, então ele não pode se casar com ela. Mas ele diz que caso ela aceite, ela pode ser amante dele e ele não vai deixar faltar nada nem para ela nem para o bebê. Mas a Sunja se recusa, ela fica muito ofendida, muito magoada e ela se recusa a aceitar essa proposta de ser amante do Hansu e opta por não vê-lo mais. Nessa mesma época aparece na pensão um rapaz chamado Isaac. Ele faz uma pausa na pensão porque na verdade ele está a caminho de Osaka, no Japão. Ele vai morar em Osaka com o irmão e a cunhada e ele vai ser pastor em Osaka. E ele passa um tempo nessa pensão, que é caminho, né? E ele está muito doente. E na verdade ele já chegou muito doente porque ele já estava com tuberculose quando ele saiu da casa dos pais. E a Yang Jin cuida muito bem dele e ele sobrevive à tuberculose. E como forma de agradecimento, ele fica sabendo da situação da filha da Yang Jin, a Sunja,
e ele se propõe a casar com ela. E elas ficam muito gratas com o Isaac por essa atitude. Ele realmente se casa com a Sundia e eles se mudam para o Japão. Vão morar com o José e a sua esposa, eles não têm filhos, enfim, acaba nascendo o filhinho da Sundia, eles colocam o nome de Noah ou Noé, mais para frente eles vão ter outro filho, o Mosasu, e aí a história vai se desenrolando por diversas situações. Por exemplo, o Isaac, que é pastor numa igreja em Osaka, acaba sendo preso por perseguição religiosa. Então o José não está dando conta de sustentar toda a família. Ele, a esposa, a cunhada, os 2 filhos e ainda a Sundia leva comida todos os dias na prisão para o marido, o Isaac. Então a Sundia se vê numa situação difícil e decide fazer comida coreana para vender. Então ela e a sua cunhada vão cozinhar e a Sundia sai para vender. Mais para frente, as duas vão conseguir um trabalho num restaurante grande e assim elas vão conseguindo superar todas as dificuldades. As crianças vão crescendo, os meninos se tornam adultos. Mais para frente, a Sundia vai ter um netinho chamado Salomão. Então a gente vai ver aí as questões relacionadas aos filhos, depois também ao neto. Então são várias situações que a gente vai ver, várias histórias, né, de toda essa família, desde 1910 até 1989. E é engraçado que eu não esperava ler este livro e encontrar passagens religiosas nele, né? Eu achei que não tivesse nada disso, né, de questões religiosas, mas tem sim. E eu acho que é bastante importante na história, porque se a gente for analisar, o Isaac, que se casou com a Sundia, ele já tem um nome que é bíblico, né? Eles dão os nomes para os seus filhos de Noah e Mosasu, ou Noé e Moisés. O netinho da Sundia se chama Salomão, então são todos nomes bíblicos. Tem aí também a questão da perseguição religiosa, né? O Isaac é preso por professar a sua fé ou por estar junto com alguém que professou a sua fé. Então tem essa questão que é bastante importante, e é importante também o que o Isaac ensina para Sundia, porque ela não tem a mesma religião que o marido dela, né? Ela não é cristã, assim como outras pessoas aqui também não são, né, relacionadas a essa família, nem todos são cristãos. Mas, por exemplo, o Isaac ensina para ela que ela tem que ver o lado bom das coisas. Por exemplo, numa situação em que a Sundia, ela se recorda que ela chegou a odiar muito o Hansu, acreditando que ele destruiu a vida dela. Por quê? Porque ele a engravidou, sendo que ele já era casado e não ia poder se casar com ela, né? E a enganou, porque ela não sabia que ele era casado, né? E ela, depois de um bom tempo, ela o perdoa através do que o Isaac, seu marido, a ensinou sobre a palavra de Deus. Ela passa a enxergar toda essa situação como algo benéfico, porque na visão dela, se ela não tivesse engravidado do Hansu, ela não teria se casado com Isaac, não teria tido seu filho Moisés, não teria tido seu netinho Salomão. Essa questão, por exemplo, ela compara com a situação de José, que Isaac ensinou para ela, né? Que por mais que José tenha sido vendido pelos seus irmãos, Deus transformou essa situação ruim em algo bom, tanto para José como para seus irmãos também. Então, ela é uma pessoa que ela supera as dificuldades, ela aprende a perdoar e a superar todos os obstáculos da sua vida e transformar coisas ruins em coisas boas. Já tem um outro personagem que é totalmente diferente. Tem um personagem aqui, que eu não vou dizer quem é e o que acontece com este personagem, mas a gente vê que é uma pessoa que não aprendeu a perdoar, não aprendeu a superar as dificuldades, os seus problemas, as suas questões internas, e vai por um caminho que só traz tristeza e mágoa a todos e a si próprio, e realmente acaba tendo um final bem triste e faz com que toda a sua família sofra. Então são 80 anos de história, né, de 4 gerações de uma família, onde tem momentos tristes, mas tem muitos momentos felizes e de superação também. E quanto ao Pachinko, que é o nome do livro, né, Pachinko, pelo que eu entendi, é um cassino, é um tipo de trabalho muito comum, é um negócio muito comum no Japão e na Coreia, e que emprega muitas pessoas, até mesmo mais do que no ramo automobilístico, pelo que deu a entender.
Me corrijam aí se eu estiver enganada. Esse livro também vai abordar outros assuntos, outros temas, como por exemplo a máfia da Yakuza, a homossexualidade, prostituição, drogas, crimes, violência, enfim. Mas é um livro muito bem escrito. Já quero ler outros livros dessa autora, super recomendo esse livro também. E é isso. Se você já leu, comenta aí o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho e siga a gente no Instagram. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!